a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Amém? Só que muitas coisas foram omitidas diante dos séculos para a igreja sobre alguns assuntos. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas quando a igreja católica detinha, entre aspas, o poder da Bíblia, até os anos 70, nas igrejas católicas, os padres pregavam em latim. Vocês sabiam disso? Os padres até 1970 pregavam em latim. Ou seja, você vinha para o culto, não entendia nada e falava amém no final. Que ele falava. Eles começaram a falar em português porque começou a vir igreja protestante, começou a vir os evangélicos, começaram pregando a linguagem do povo. Aí começou uma galera a ser da igreja católica. Aí o que o Papa falou? Vamos pregar agora no linguajar original de cada país. Aí a igreja católica começou os padres a pregar em português e não pregar mais em latim. Porque isso aqui detém a verdade. Então eles omitiam muitas coisas, e muitas das coisas estavam omitidas do povo brasileiro sobre verdades a respeito de finanças, a respeito de muitas coisas. Eu mandei um arquivo lá no grupo da igreja sobre a doutrina, a nossa regra de fé e prática, a cultura vive aqui. Você pode acessar lá e ver. E uma das vertentes que a gente tem aqui não é só a salvação eterna. O Evangelho vem para nos salvar de forma integral. Fala comigo, integral. O Evangelho não muda só minha alma, porque se fosse só para salvar o teu espírito do inferno, você aceitou Jesus, o que ia acontecer? Morreu. Aceitei Jesus, morri. Pronto, porque Deus só queria levar tua alma para o céu. Faz sentido isso? Mas Deus quer te dar salvação e satisfação. Ele quer que você tenha uma vida e vida em abundância. A vida ele vem para dar vida eterna e vida em abundância. Não estou falando aqui de ficar rico, essas coisas não, tá, gente? Porque dinheiro, só dinheiro não é nada. É prosperidade, é crescimento pessoal, profissional, em todo sentido, do seu relacionamento, amém? Então, nesse sentido, eu comecei a estudar muito a respeito da Bíblia sobre esses assuntos que eu não aprendi. Eu não aprendi ao longo dos tempos sobre esses assuntos. E meus olhos começaram a se abrir, e hoje a gente vai aprender sobre um tema poderoso. E o tema dessa mensagem é como multiplicar as suas finanças com o poder da palavra de Deus. Primeiro, Deus se importa com a nossa vida financeira? Você acha que Deus tem problema com dinheiro? Deus quer o seu coração. O problema é o dinheiro no seu coração. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus não tem nenhum problema com o dinheiro. O problema é quando você ama mais ao dinheiro do que a Deus. Você começa a buscar o dinheiro por si só e esquecer de Deus. Aí começa a dar tudo errado, meu filho. Por exemplo, a gente vê a realidade aqui das redondezas. O que os traficantes fazem? Eles entram no tráfico por causa de quê? Dinheiro. O amor ao dinheiro. Tem gente que se prostitui, tem gente que faz um montão de coisa errada. O ladrão rouba por causa do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E daí eu poderia falar de muitas outras coisas, mas se a gente parar de ignorar esse assunto na Bíblia, a gente vai ver a maioria dos teólogos, todos confirmam que Deus fala mais sobre dinheiro na Bíblia do que sobre salvação, fé e oração. Quem sabia disso? Você pode pesquisar. Todos os teólogos confirmam. A maior parte das palavras de Jesus foi a respeito de finanças. Ele fala da perda de tudo, do Velho Testamento. Gente, o povo judeu, eles não têm nenhum problema de falar a respeito de dinheiro. Você sabia disso? Porque eles seguem o Velho Testamento, os judeus. Eles são prósperos, são bem-sucedidos e tudo, porque eles entenderam a palavra que a gente, nós cristãos, foi omisso durante muito tempo. E virou um tabu, não por causa da igreja ou por causa da Bíblia, mas por causa da cultura de um país subdesenvolvido, em que não se dava acesso à educação e o sistema que queria nos deixar aprisionados na ignorância e na pobreza, no sentido de estado mental. Amém? Tu acha que o Estado quer que você fique rico? Por exemplo, nas escolas, temos educação financeira? Temos como administrar bem o dinheiro? Como empreender? Como crescer? Abrir seu próprio negócio?
Não, eles querem que você seja alguém pequeno, porque assim eles não têm poder. A gente está no governo agora, o que ele faz? Dá auxílio, dá um montão de coisas para você não trabalhar, para você não querer crescer e depender deles. Aí na hora que eles vão ganhar voto seu, porque você quer depender deles. E eles querem isso. E por que o comunismo, o socialismo odeia a palavra? Porque a palavra fala sobre isso. A palavra fala sobre crescimento e prosperidade financeira também. Sobre ser bem sucedido, sobre você ser grande na vida também aqui. Porque Jesus crescia diante de Deus e dos homens. E durante muito tempo isso foi omisso nas igrejas e não era pregado. Só se pregava como crescer diante de Deus. Diante dos homens. Não pode falar, porque tudo que está no mundo é ruim. Você já ouviu pregações assim? Tudo que está no mundo é ruim. Pega versículos isolados. Não entenderam o contexto da linguagem original que fala o mundanismo. É o sistema do inimigo, que é ruim, o amor ao dinheiro. Então, interpretações erradas, aí que se criou a teologia da pobreza. A versão completa, os dois extremos. Tem a teologia da prosperidade, que fica tudo por dinheiro, usando Deus para conseguir dinheiro. E tem a teologia da pobreza, que exalta só, não, você tem que ser isso aqui. Aí tu repara que existe uma cultura no nosso meio que fala assim, eu não preciso de nada não, que eu não sei o que. Aí geral exalta, já reparou, eu estou no teologia. Fazem, cara, isso aí, você é muito legal, você não quer crescer. Isso aí, fica assim, pô, muito legal, cara. Agora, duvido, você chegar para os seus amigos no supermercado e falar, cara, eu vou crescer, até o final do ano eu quero dobrar meu salário, vou ser bem sucedido, vou fazer não sei o que, vou gerar emprego, vou mudar minha família, vou dar uma condição melhor. Pode ter certeza. Você vai ver quem são seus verdadeiros amigos nessa hora. Que a maioria deles vai te criticar, vai falar que você está querendo ser melhor do que eles, e vai querer te puxar para baixo e falar, quem é você para querer ser maior? Lembra de José? Quem é você para querer ser o maior de nós? Querido, então a gente vê que Deus não tem nenhum problema, isso não é um tabu para Deus. Só que o problema virou um tabu nas igrejas, falar de dinheiro. Oh, meu Deus não gosta disso. Aí pega versículos isolados e começa a condenar tudo, aí você fica assim, não, tem que viver só que... Gente, vamos quebrar esse mito hoje. Amém? Quem quer quebrar esse mito na tua vida? Quem quer quebrar esse ciclo na tua vida? E começar a crescer e poder abençoar a tua casa, a tua família, a tua igreja. Eu creio que Deus pode levantar milionários aqui na nossa igreja para abençoar o reino de Deus, a gente expandir, a gente crescer, a gente avançar. Porque, gente, foi feita uma pesquisa do Instituto DESC, do Thiago Boudet, pastor Thiago Boudet. E sabe o que ele pesquisou? Em mais de 1.000 igrejas e mais de não sei quantos mil crentes. A maior parte do problema dos crentes é de ver qual é? Financeiro. Não é o capeta. A maioria dos crentes está quebrado, endividado. São problemas emocionais, não são nem problemas espirituais. Mas por quê? Porque a igreja se omitiu esses assuntos. Não existe uma educação sobre isso, falando, olha só o que a Bíblia fala sobre dinheiro, olha só o que a Bíblia fala sobre emoções, olha só o que a Bíblia fala sobre casamento, olha só o que a Bíblia fala sobre política, olha só o que a Bíblia fala sobre isso aqui. Se omitiu ao longo do tempo, e a igreja foi se perdendo perante a sociedade, e foi sendo omissa no mundo. Aí eu te lembro, João capítulo 17, Jesus quer que você saia do mundo. Na oração dele ele fala o quê? Senhor, não peço que os tire do mundo. Jesus quer que você fique aqui comigo, porque ele te colocou para ser luz. Está vendo? São temas que ninguém falava para você no passado. Aí você quer ser luz lá no céu. Ei, todo mundo é luz no céu, filho. Deus quer que você seja referência aqui. Aí ele ainda fala assim, pastor, não tem nenhum versículo que fala que eu tenho que ser referência para os outros. Não se pode colocar uma luz debaixo de uma mesa. Se coloca no alto, para que todos olhem e glorifiquem o Pai. Amém. Será que as pessoas, ao olhar para a nossa vida, elas estão glorificando a Deus? Olha lá. Poxa, olha aquela mulher, olha aquele homem, olha como é que ele está crescendo. E sobre ter caráter, ser um homem de Deus, de caráter, de boa benevolência. Um homem de caráter, uma mulher de caráter, não é qualquer um. Ele fala, ele cumpre, é um homem de princípios. Ou será que eles olham? Gente, quem é o que já ouviu falar o pessoal falando mal de crente? Quem aqui já ouviu pessoas falando, eu não contrato crente? Está vendo como tem alguma coisa errada?
Eu já vi gente falando, eu não contrato crente, porque crente não quer nada com a vida. Preguiçoso, aí, tudo isso já ouviu também. Gente, isso está errado. A gente deveria ser referência em todas as áreas da nossa vida. Não sobre ser perfeito, que ninguém aqui é perfeito, mas sobre a gente se arrepender do nosso erro e falar, cara, eu tenho caráter, eu cumpro com aquilo que eu falei. Amém, igreja? Amém. Então, como explicar? Primeiro, eu quero te dizer uma coisa. A pobreza é um estado da alma. Alma no grego é psique, isso quer dizer mente. Em 1 João, o apóstolo João fala assim, a sua alma é próspera. Ou seja, ele está dizendo que a nossa mente é próspera, é capaz de crescer, de mudar, de avançar. Amém? Amém. A sua alma é? A pobreza é o estado da alma, da sua mente. Por quê? Se a gente não aprende, a gente não tem conhecimento, a gente fica na ignorância. Então a gente não sabe como crescer e fica só naquela visão ali. Mas a conhecimento te revela outros patamares e novas possibilidades. Gente, eu estava falando, eu tenho conhecido muitos empresários aí, e cara, eles têm um conhecimento que a gente não tem acesso. Aí eu falei, se a gente tivesse esse acesso, cara, a gente poderia estar fazendo várias coisas hoje. Às vezes é um conhecimento que pode mudar a tua vida. Está fazendo sentido o que eu estou falando, igreja? Agora, estar quebrado financeiramente, isso eu posso dar aula, eu já tive quebrado financeiramente muito tempo na minha vida. Fiquei 4 anos desempregado à luz da sociedade, sem produzir nada, e eu estava totalmente quebrado. Estar quebrado é temporário, é você que define quanto tempo você vai ficar quebrado. Mas eu creio que aqui vão ter homens e mulheres que vão falar, acabou, não quero mais ver o status quebrado, endividado, eu quero honrar o nome de Jesus, eu quero honrar o nome de Deus com as minhas finanças também. Amém, igreja? Amém. Deus tem um plano de salvação e satisfação da humanidade, existe um plano divino da prosperidade, querido. Eu tenho planos de paz e de prosperidade. Jeremias 29:11, um futuro que te dê esperança. João 17 fala, não quero que estique no mundo. Jesus quer que a gente fique no mundo e dê testemunho. Ei, Jesus não te chamou para ser advogado, mas sim para ser testemunha. Às vezes a gente quer defender Jesus dele. Ele não falou para defender ele, ele falou para você testemunhar a respeito dele. Fala do que eu faço na vida das pessoas. E muitas das vezes a gente vê homens e mulheres de Deus que são bênçãos sim, são homens e mulheres de caráter, mas a sociedade ao olhar não vê relevância. Porque essa pessoa, como eu era assim, eu só cresci diante de Deus. A minha vida era só igreja, eu sempre amei igreja, para mim eu vivia na igreja, gente, como até hoje eu amo a igreja. Mas eu descobri depois da verdade bíblica, começando a partes que eram omissas de mim, eu comecei a estudar e eu vi lá a parábola dos talentos, que eu achava que era talento de tocar. Mas na verdade no grego, talento no Império Romano era dinheiro. Aí tu vê que era multiplicação. Aí Jesus fala para aquele servo mau e fiel, por que você não colocou no banco para ter mais juros e depois você dá para mim? Jesus está falando que quer que você multiplique seu dinheiro nessa parábola. E quem não multiplica, ele chama de servo mau e infiel. Aí eu comecei a estudar e aprofundar, eu falei, meu irmão, eu estou quebrado financeiramente, estou todo ferrado, eu sou uma bênção, eu sou um homem de caráter, eu sigo a Deus, mas as pessoas olharam para mim, não querem seguir o meu Deus, porque eles falam, olha, pô, é muito legal a tua vida, mas cara, tua vida é toda destruída financeiramente. Tua vida não condiz com aquilo que você acredita, porque, pô, se Deus é tão bom, por que você só vive endividado? Ou você não tem condição para nada? Será que Deus quer isso para você? E ali eu comecei a me indagar, comecei a estudar, e falei, Deus, vamos mudar essa vida aí. O que eu preciso fazer? E aí eu comecei a estudar, comecei a sair da ignorância para o conhecimento e falar, Jesus, o que você me ensina sobre dinheiro? Vamos lá, o que você quer falar na palavra? Porque eu vejo os judeus lá, eles não têm nenhum problema com isso, eles são fiéis, crescem, avançam, e no meio cristão tem esse tabu, no meio da sociedade brasileira, a gente não pode falar nada, que a gente é mal visto, que não sei o quê, aí quer criticar todo mundo. Por que você não pode ser? Jó era o homem mais rico da sua época. Salomão foi o homem mais rico. Davi, posso falar vários aqui. Paulo, isso eu aprendi lá em Israel. Paulo era um procurador romano, o apóstolo Paulo. Ele era de grande relevância na sociedade. E ele fazia tendas para ajudar também. E fazia tenda naquela época, gente, é como se fosse uma construtora nos dias de hoje. Porque as casas eram feitas de quê? Tendas.
Só que a gente acha que é a tenda dos dias atuais, né? Fazer uma tendinha e tal. Gente, a maior parte do povo vivia de tenda. Ele era um homem de negócios também, Paulo. Aí tu vê a Priscila, se não me engano, a Priscila tem uma menina que se converte que era de safira, de mirra. Ela tinha um negócio e ela se converte e depois converte a cidade toda. Uma mulher de negócio, aí tu começa a ver na Bíblia vários homens e mulheres de negócio que cresceram relevantes na sociedade. Aí tu fala, poxa Deus, por que eu não posso ser um desses? E aí Deus começou a me quebrar isso e eu falei, Deus, eu quero também. Eu quero viver isso que você tem para mim. Como eu faço? Vocês querem aprender? Amém. Então, gente, primeira coisa, às vezes nossas orações e a nossa vida não está indo para frente no quesito, porque só existem 3 formas de prosperar. Fala comigo, quantas formas? 3 formas. Você pode anotar aí. Para você prosperar, você tem que trabalhar. Pelo amor de Deus, não acha que aqui é aceitei Jesus, agora minha vida vai ser levantada. Não, você tem que trabalhar. E tem que trabalhar de forma inteligente. Então, para prosperar você tem que trabalhar. Segunda forma, saber administrar. Às vezes você sabe trabalhar, mas não é um péssimo administrador das coisas que Deus te deu. Você gasta mais do que ganha. Cartão de crédito de Jeová. Sem limite. Se botar na tua vida, tu acaba com a tua própria vida. Tu é um devorador. Até o devorador tem medo de chegar atrás de você, que senão tu gasta o dinheiro dele também. Então, para prosperar eu tenho que trabalhar e saber. Você está sendo um péssimo mordomo de Deus ou alguém que sabe administrar? Lembra daquela parábola dos mordomos que Jesus conta? Que ele falou que deixou 2 mordomos, aí ele vai sair e fala, você vai ser demitido. Aí o mordomo vai, cara, se tu vê essa história, ele começa a perdoar a dívida geral e faz muito dinheiro. É sobre dinheiro que Jesus está falando na palavra ali. Aí Jesus dá uma lição e fala, tá vendo? Os filhos das trevas são mais prudentes que a luz. Sabe o que está querendo dizer na lição? Os filhos das trevas lá sabem fazer dinheiro, vocês não. Porque vocês ficam esperando eu fazer por vocês. Gente, trabalhar e saber administrar. Vamos supor que a cara está com uma dívida de 400 mil reais. Normal. Vamos supor que a cara está com a dívida de 400 mil reais. Adianta eu dar o dinheiro de 400 mil para ela? Tu acha que se eu der 400 mil para ela vai mudar a vida dela? Não, porque eu vou gastar. Vai gastar. Ela vai pagar a dívida e vai fazer o quê? Outra dívida. Ela tem que aprender então o quê? Administrar. Está vendo que dinheiro, gente, se dinheiro fosse a solução de todos os problemas, Deus te dava dinheiro. Não te daria a salvação, não te daria o conhecimento, mas sua alma é próspera. Ele te deu a capacidade de pensar, aprender com seus erros. E aí que está, quando você começa a falar, pô Deus, então eu preciso administrar. Aí você vê isso, preciso trabalhar e preciso saber administrar. Senão não vai avançar. Preciso saber investir, preciso fazer, existe uma série de coisas. E terceiro, porque você é cristão, você é filho de Deus, existe uma questão no ordenamento espiritual, é honrar a Deus. Malaquias 3, versículo 8 a 10, você pode abrir aí. Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10. Eu vou ler aqui na versão mensagem, mas tem outras versões aí. Vocês me roubam dia após dia. E vocês perguntam, como roubamos ao Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de maldição, porque estão me roubando. Tragam o dízimo completo para o tesouro do templo, para que haja ampla provisão na minha casa. Ponham-me à prova, olha o que Deus fala. Ponham-me à prova, é o único versículo em toda a Bíblia que Deus fala. Ponha-me à prova, faz um pedido de fé. Coloca a prova aqui que eu vou fazer com você, se eu não vou abrir as janelas dos céus para vocês e derramar bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. A versão da mensagem diz isso. No que depender de mim, vou defender vocês contra saqueadores e proteger seus campos e hortas contra ladrões. É uma promessa na sua casa, trazei todo o dízimo e oferta na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e tal. E eu vou abrir a janela do céu para que já venha tamanha bênção e tal. Tem várias versões, mas Deus está fazendo promessa. Se você honrar o Senhor, então, trabalhar, administrar e honrar o Senhor, porque você está sob uma paternidade espiritual, e quem cumpre a palavra, Deus vive promessas.
Amém? Então o cristão, quando honra a Deus, ele pode chegar a lugares que ninguém nunca imaginou. Uma frase que a Renata gosta muito, que é: sua obediência a Deus vai te levar a sua competência jamais varia. Porque você tem um favor de Deus. E quando você tem um favor de Deus, gente, isso é algo sobrenatural. Lembra de José? José tinha um favor de Deus onde ele estava como escravo, tinha um favor de Deus específico. Foi preso, tinha um favor de Deus lá no cárcere. Chegou a Faraó, tinha um favor de Deus. Você tem algo que já te destaca dos demais. Querido, de repente a empresa que você trabalha só prospera por causa do que você tem, Deus. O segredo da tua prosperidade é qual? Deus. Então você precisa honrar a Deus. E a gente vê isso aqui, nesse princípio tão importante. E a gente vai destrinchar um pouco sobre isso, porque às vezes nossa vida financeira não vai para frente porque a gente não honra a Deus, está roubando a Deus. E Deus explica aqui: como é que vocês me roubam? Nos dízimos e nas ofertas. E sabe o que eu fui para buscar? Pesquisar a palavra maldição. Maldição significa maldizer. Sempre que você está falando mal de alguém, você está amaldiçoando essa vida. Abençoar ou bênção é ser consagrado, ser tal. Então é o contrário. Maldição também é você não estar consagrado a Deus. Então, quando eu estou roubando a Deus, as minhas finanças não estão sendo abençoadas por Deus e não estão sendo protegidas por Deus. Então, eu estou quebrando o princípio e dando liberdade para Satanás atuar nas minhas finanças. Atuar e atacar. Porque você não tem mais a provisão, a proteção. Fala comigo. Diz que oferta. Libera provisão, proteção e progresso. 3 coisas você vai ganhar por isso que vai na promessa de Deus cumprindo essa palavra: provisão, proteção e progresso. Então, querido, tu vai ver que um homem ou uma mulher de Deus se destaca no reino de Deus é dizimista ofertante. Você nunca vai ver alguém que rouba o Senhor e, cara, está sendo muito usado por Deus a parada toda. Se Deus deu o dom para a gente pegar, ele vai pegar, mas ele nunca vai se destacar tanto quanto outros. Porque Deus vai ver a sua fidelidade no seu coração, se você está amando mais o dinheiro do que ele. E aí que quebra boa parte dos cristãos, e a gente tem que entender isso. Então, olha só o que ele fala: se vocês entregarem o dízimo e oferta, eu vou abrir as janelas do céu sobre vocês e derramar uma bênção tamanha que não caberá espaço. Existe um versículo que diz em Mateus, que Jesus fala assim: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, generosamente se dará. Eu sempre fiquei meio confuso. Calcado, aí sabe o que eu entendi? Naquela época existia um recipiente. Imagina que eu boto várias bolinhas de gude aqui. Se eu botar de qualquer jeito, pode tampar ali, sem estar completamente cheio. Então eles sacudiam para liberar mais espaço. Então, quando Deus está falando, ele falou: cara, eu vou te dar uma bênção completa. Não vai ter espaço vazio. Não vai ter nada faltando na tua vida. Porque o Senhor é meu pastor e nada. Então ele sacode. Aí eu nunca tinha entendido. Eu falei: não, vou pesquisar vários livros de estudo. Aí ele falou: cara, que naquele tempo tinha esse sacudinho para não liberar, não ter nada vazio ali, ocupar todo o espaço. E ainda fala assim: e transbordar. Amém. Querido Deus, a bênção do Senhor enriquece, não traz consigo tristeza. O provérbio institui isso. Ele quer te abençoar sim, mas para Deus te abençoar, adivinha, você tem que cumprir a palavra. Porque só quem cumpre a palavra, Deus cumpre promessa. Se você não pregar, como ouvirão se não há quem? Então, se você não cumprir a palavra de Deus, de pregar o evangelho a toda criatura, não haverá salvação. Deus não quer o princípio, a palavra vai se cumprir. Se você não cumprir os preceitos da palavra, não vai acontecer. Se Deus fala: orai pelos enfermos, eles serão. Se você não orar, se você entregar o dízimo e oferta, eu vou abrir a janela do céu e derramar a bênção tal, do tamanho de vento, tal. Se você não der o dízimo e oferta. Então você está vendo que existe uma condição para a gente viver as promessas de Deus? E às vezes a gente não está sabendo viver. Se eu não pregar, não vai ter gente salva. Se eu não orar, o demônio vai ser expulso, as pessoas não vão ser curadas, pedidos que eu tenho não vão ser atendidos porque eu não estou pedindo a Deus. E o dízimo e oferta, eu não vou ter as janelas do céu abertas sobre mim, para tudo aquilo que eu estiver plantando. Lembre-se, o apóstolo Paulo ele fala isso: Apolo plantou, eu estou regando, mas quem dá o crescimento? A bênção é o crescimento. Renata pegou.
Como a Bíblia diz, as janelas do céu estão abertas, você tem que entender o contexto cultural daquela época, era tudo agricultura, você plantava, você dependia da chuva, e em Israel era tudo deserto. Gente, deserto é uma desgraça, quando eu estava lá em Israel, eu fui no deserto de massacre, meu Deus, quem é sinusite aqui? Só Jesus na causa, eu espirrava o tempo todo, que é poeira para todo lado do deserto, fica com dor de cabeça, é o sol te dando moca, 24 horas, só tomando entupido de remédio lá e estava mal, fiquei mal, depois do deserto fiquei mal pra caramba, eu falei, meu Deus, aquele tempo eu vou morrer, não quero dar, ou eu tenho que fazer alguma coisa, mas gente, é deserto em Israel, e eles prosperam. Vocês sabiam que em Israel, os judeus são os que mais têm prêmio Nobel? Os israelitas são os que têm as maiores startups, está em terceiro lugar no mundo, só está perto só para a China e Estados Unidos. Israel é menor do que o estado do Rio de Janeiro. E eles são uma nação próspera, porque eles vivem a palavra. Aí você acha que vai funcionar com você, se tu cumprir a palavra? Está entendendo, igreja? Se a gente destravar isso, a tua vida vai mudar de uma forma sobrenatural. E isso que eu começou a mudar a minha vida. Eu falei, opa, eu preciso ser disciplinista fiel, eu preciso administrar, eu preciso trabalhar, eu preciso crescer, eu preciso avançar, porque a minha alma é próspera. Então, o que eu tenho que aprender? Onde eu tenho que aprender? Com quem eu vou aprender? Igreja, senão a gente não avança no reino espiritual também. Então, vocês estão entendendo? Se você vê na Bíblia, as maiores bênçãos acontecem depois do sacrifício. No Velho Testamento tem vários versículos, e ele sacrificou o Senhor, não tem isso? Faltou a musiquinha, né? Tá faltando alguma coisa aqui. Não tem sacrifício? Você sabia que aquele desejo concedido a Salomão, que Deus fala, o que você pediu para me dar, foi depois de um dos maiores sacrifícios? Ele, eu não sei quanto foi, se foi 600 bois, 600 sei o que, ele pegou tudo do melhor e fez um sacrifício alarmante para Deus. Aí Deus falou, Deus se agradou do sacrifício dele, e falou, Salomão, pede o que você quiser. As maiores bênçãos aconteceram depois do sacrifício. O sacrifício, gente, é como se fosse o contexto do Novo Testamento, dízimo e oferta. Você vai ver que é melhor obedecer do que sacrificar, porque Saúl, existe uma série de coisas, mas assim, tu vê que toda hora, antes da bênção de Deus vir, exigia um sacrifício. Todas as religiões da antiguidade, eles faziam sacrifício para atrair Deus. Tu acha que isso é normal? Não tinha alguma coisa espiritual ali? Todos os povos da antiguidade sacrificavam? Alguns sacrificavam, obviamente, os deuses pagãos lá, porque Satanás, ele tenta imitar Deus. Só que ele deturpa, ele mata a criança, mata a virgem, mata não sei o quê. Mas tudo exigia um sacrifício. Aí agora, tu acha que Deus se importa com as nossas ofertas? Deus não precisa deles, mas Deus quer ver o teu coração, quer ver a tua obediência. Aí você vê lá, Abel ofertou. Gente, as primeiras ofertas, tanto em Atos como em Gênesis, teve morte. Abel, lá em Hebreus, fala que ele ofertou o melhor, o sacrifício melhor, e Deus se agradou. E Deus fala, me agradei dessa oferta. Deus se agrada ou se desagrada dessa oferta. Eu não dou. Tu acha que Deus está agradado contigo? Você está roubando ele está falando, vocês estão me roubando. E aí você não está consagrando, você não está tendo a bênção do Senhor nessa área. Então, querido, entenda. Nesse momento, em Atos, qual o nome deles? Ananias e Safira. Era esse mesmo, eu pensei que era errado. Ananias e Safira, eles prendem na oferta. Aí Pedro chegou, ó, vocês ouviram Satanás, o inimigo, e vocês mentiram. Por causa disso, está morrendo. Aí ele cai morto, pá. Aí vem a Safira. E aí, quanto você deu de oferta? Foi tanto, foi isso mesmo? Foi. Caiu morto também, porque mentiu. Aí teve uma advogada, olha só isso, teve uma advogada lá que era crente. Ela chegou assim, pastor, eu não dou dízimo de oferta não. Eu, por quê? Pô, Ananias e Safira morreram. Eu falei, cara, eu vou dar. Aí eu falei, minha filha, você não dá porque você já está morta. Você já está morta, você não está com medo de morrer, você já está morta na fé, porque você não tem fé, você não tem honra. Como é que Deus vai te honrar se você não honra Ele? Cara, Deus quer que você cumpra a palavra para Ele cumprir aquilo que falta na tua vida e destravar a tua vida em todos os sentidos, financeiro também. Amém, igreja? Trabalhar, administrar e honrar a Deus. É o princípio. As maiores bênçãos vêm depois do sacrifício. Então tu vê que a liturgia do culto, olha só como é que é.
Toda a liturgia de culto de todas as religiões é assim, que copiaram Deus. Olha só, tu canta louvores, que é elogios, para você atrair a presença de Deus, e você traz o quê? O sacrifício, que é o quê? O dízimo e oferta aqui a gente, para fazer na presença de Deus, falar: Deus, eu estou te honrando, porque você que me concedeu, você que me abençoou e tal, tal, tal. E depois a gente vem com a resposta de Deus. Aí você vai lá, centro de macumba, o que eles fazem lá? Eles imitam, fica lá batendo tambor para descer o santo. Aí o que faz depois? Oferta. E a oferta lá é pesada, tá, gente? Eu vi o... Qual é o nome daquele cantor que se converteu? O Vaguinho, né? O Vaguinho que se converteu, ele era do cara do Black pesado. Aí ele falou: meu irmão, eu tinha que comprar coisa para Paquistão. Ele falou: cabra, 10 mil reais, galinha, com 500, para matar, sabe, ficar comprar as bebidas mais caras, por coisa, sacrifício para ter uma resposta da palavra do santo lá que baixar na pessoa. Está vendo que existe algo sobrenatural nas ofertas? E aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei: meu irmão, todas as religiões têm isso tudo, e tu vê que existe um conceito muito mais por trás sobrenatural, e Deus começou a mostrar comigo: meu amigo, prega isso no meu povo, porque eu quero abençoar meu povo, eu quero prosperar meu povo, mas eles estão me roubando, eles não estão cumprindo os princípios, não estão sabendo administrar, não estão sabendo trabalhar. Hoje estão entendendo errado, porque alguém falou que: eu vi uma chave para você, aí tu fica parado, viu uma chave, então... Eu pensava isso, tá? O profeta chegava para mim: eu vi uma chave aí, então eu vou ficar aqui tranquilo, obrigado. E a chave não chegava, eu falava: meu Deus, cadê essa chave? Porque parece que Deus vai descer no céu com a mãozinha assim, toma a chave. Aí eu vi que você está empregado, aí tu fica parado: eita glória, o emprego vai vir. Aí tu fica em casa lá dormindo, aí vem o empregador: Deus me tocou aqui para te dar. Até parece que vai ser assim. Gente, o mundo real, pelo amor de Deus. Eu sei que tem pregadores aí que pregam essas facilidades. Não, porque eu vi que você vai fazer. Pô, e aí tu não trabalha e não faz nada. Aí não adianta. Agora, se tu estiver trabalhando e estiver fazendo a tua parte, aí sim. Então, querido, entenda. Se você rouba do dízimo e oferta do Senhor, a longo prazo você é o perdedor. E o que é o dízimo? Dízimo é a 10ª parte. Como eu posso ver meu dízimo? Gente, vamos lá. Se eu ganho 100 reais, o dízimo de 100 reais é 10. Agora, vamos supor que eu ganho 1.000. E tem uma pessoa que ganha 100 aqui. Na hora do dízimo e oferta, eu dou 10, eu ganho 1.000. Aí meu dízimo é 100. O dízimo de quem ganha 100 é 10. Só que eu dou 10, igual o cara que ganha 100 dá 10. Quem honrou a Deus aqui? Para Deus, ele deu mais do que o outro. Aí você acha que Deus se importa com isso? Vamos lá. Jesus lá diante do gasofilácio, vendo quem estava ofertando no culto. Não, isso é só você parar e ver a Bíblia, que vai ver que Deus fala de dinheiro direto. Aí Jesus lá olhando quem estava ofertando, e viu os caras lá, jogando as moedas e tal, não sei o quê. Aí vem uma viúva. Pá! Aí Jesus chega para os apóstolos lá: quem deu mais? Ó, foi aqueles caras lá, pô, o barulho da moeda dele foi maior. Eu acho que foi aquele ali, deu nenhuma, deu nenhuma. A viúva deu uma moedinha e falou: não, aquela viúva. Ela deu tudo que ela tinha. Aleluia. Querido, essa viúva a gente não sabe o nome dela até hoje, mas a gente vai encontrar ela no céu. Porque ela vai ser lembrada daquela mulher que derramou o perfume mais caro. Gente, era o valor que Judas falou: esse valor aí poderia ter sido dado aos pobres. E Judas roubava lá no dízimo e oferta. Aí a Bíblia fala assim mesmo. E Judas falou isso porque ele roubava. O que aconteceu com Judas? Então, que ele entenda, ela sacrificou o valor de 19 denários, se não me engano, era um salário de 19 anos, aos pés de Jesus. Era um sacrifício ao Senhor. E Deus honrou ela, e hoje, até hoje, a gente prega sobre essa mulher. Você vê que existem sacrifícios que a gente faz para Deus, que Deus se importa com a tua oferta. Porque Ele não está vendo o valor, o tamanho, mas sim o seu coração, a sua honra a Deus. Ele fala: opa, cumpriu a palavra, eu vou cumprir a promessa. Então, gente, ofertar é algo que você dá além do dízimo, tá? Ofertar é algo que você dá além do dízimo. Ele falou dízimo e oferta. Ele não falou dízimo ou oferta. Se fosse dízimo ou oferta, você poderia escolher: hoje eu vou dar só oferta, hoje eu vou dar só o dízimo. Mas ele fala dízimo e oferta. E olha só que coisa interessante. Se você tiver na tua Bíblia aí, abre Malaquias agora 1.
Porque às vezes a gente acha assim, não, vou dar qualquer coisinha para Deus assim e tá bom, querido, é o que eu falei. Deus se importa e Deus às vezes não se agrada da nossa oferta. Olha só, Malaquias 1, versículo 6. Não é verdade que um filho honra seu pai e um trabalhador honra seu patrão? Assim, se eu sou pai de vocês, cadê a honra? Se eu sou o patrão, cadê o respeito? O Senhor dos Exércitos está chamando você à responsabilidade. Vocês, sacerdotes, estão me desprezando. Vocês dizem, como assim? Como estou desprezando um culto ordinário, mal feito e desonroso que me oferece? Se você continuar lendo esse versículo, ele vai falar assim, no contexto, versículo 11. O versículo 11 agora, aqui é 1, versículo 11. Eu sou honrado em todo mundo. Em todo mundo existem pessoas que sabem me adorar e que me honram e oferecem a mim o melhor que possuem. E eles estão dizendo em todos os lugares, Deus é o maior, esse é o Senhor dos Exércitos. Aí 12 e 13, todos menos vocês. Em vez de me honrar, vocês me insultam. Vocês me insultam quando dizem a adoração não é importante. E o que levamos para a adoração não interessa. E quando dizem essa coisa, que coisa mais sem graça. Isso não faz diferença alguma para mim. Vocês agem de forma arrogante, empinando o nariz. Vocês são arrogantes comigo. E oferecem o pior, defeituoso, inútil. O que ele está dizendo? Deus, gente, quando ele fazia tudo com excelência. As pessoas davam um animal não. Tipo, tinha vários animais bons. Aí o cara fala, deixa eu pegar o pior animalzinho aqui para o sacrifício. É como se a gente estivesse no bolso aqui. Estou com uma nota de 10, uma nota de 1. Bom raciar, tá a nota de 1. E Deus conhece teu coração, querido. Deus sabe, aí Deus está criticando um pouco, vocês estão me dando o pior. Está me dando a cabra cega, a ovelha manca, a ovelha com mancha, estão me dando o pior. E ele fala, vocês estão me desonrando. Querido, até quando a gente vai achar que Deus não se importa? Porque aquilo que custa para a gente é um sacrifício. A gente fala assim, eu ouvi o Cláudio Baixo falar uma coisa assim, a oferta a gente dá com alegria, o dízimo você pode até dar chorando, mas tu dá. Ele falou isso, eu achei engraçado, que ele falou lá no Segunda Crente, oferte, cada um contribua segundo seu coração, não com tristeza e alegria. Ele fala, tem que ofertar com alegria, mas o dízimo pode ser chorando mesmo. Ele falou, eu dou o dízimo, às vezes ele falou assim, aí eu dou o dízimo assim, oh, meu Deus, vai faltar tal, mas faz prova com Deus, filho. Às vezes você fala, cara, imagina a falta que isso vai fazer para a igreja crescer. A falta, quantas vezes vão ser abençoadas, quantas coisas vão ser abençoadas através dessa palavra. E eu faço isso com Deus, gente. Deus tem respondido as orações. A Renatinha vai contar o testemunho logo mais. E a gente viu o testemunho aqui da Chile. E eu tenho vivido esse testemunho, gente. Essa semana mesmo eu falei, Deus, e agora? Tem que dar um dízimo. E eu vou dar oferta. Eu falei assim, vou dar um dízimo e oferta. Porque eu falei, Deus, eu preciso preencher, dia 15 está chegando. Os boletos não param, entendeu? Eu preciso fazer uma coisa. Querido, eu dei semana passada foi. Semana passada eu falei, Deus, estou fazendo uma aí, me ajuda financeiramente, preciso fazer tanto. Cara, do nada, essa semana aqui de madrugada, começou a vir 10 que eu não estava conseguindo ter. Aí veio 10, eu falei, cara, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. Começou a aparecer cliente, começou a fechar. E, gente, é assim, rápido. Fulano, tal. O que você oferece? Isso aqui. Não, vou fechar, tá. Aí eu falo, vai fechar, tá. E eu consegui levantar mais do que o dobro. Porque, gente, quando a gente fala do devorador às vezes é 10 ideias. O diabo não gosta dessa ideia, às vezes pode ter uma ideia milionária que vai mudar teu jogo ali. Então, querido, faz provas de Deus. Deus fala, faz desafio, fazer provas de mim, se eu não vou abrir a janela do céu sobre você. Sobre aquilo que você está fazendo, a bênção do Senhor é dar um crescimento. Plantar e regar é contigo. Mas é Deus que dá o crescimento. Então, igreja, eu tenho vivido isso na minha vida, eu tenho falado, Deus, não sei como é que vai ser, estou vivendo por milagre. Cada vez, já viu aquela música do Tade, Roberto? Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer. É assim, eu estou vivendo assim. Eu falo, Deus, a pressão aqui está grande, o que eu tenho que fazer? E eu falo, mas eu não posso deixar de honrar, porque eu sei que o Senhor cumpre as suas promessas. Eu cumpro a palavra, Deus cumpre a promessa. Então, Deus, faz na minha vida. E Deus tem feito e vai fazer na sua também. Amém, igreja? Amém. Querido, no início pode parecer entregar o dízimo vai ser difícil. Deus pede para que possa devolver o que Ele te pediu, porque Ele vai dar na mesma proporção que você entrega a Ele. Se você for mesquinho, Deus vai te dar de forma mesquinha. Se você for liberal, no sentido de dar generoso, Deus vai ser generoso contigo. E nesse livro ele conta vários testemunhos, gente. Vários testemunhos. Ele conta lá de como pessoas foram levantadas e Deus movia ali. Eu dava essa informação sobre uma questão
que ela falou um tempo atrás, que eu falei que era parecido com o nosso, que eu estava assim, Deus, e agora de onde vai vir? Aí apareceu uma pessoa do nada, olha, você no seu serviço. Aí ele contratava, eu contava meu negócio. Aí levantava o dinheiro que eu precisava e falava, cara, acontece, é sobrenatural. Às vezes tinha cliente que não sumiu durante o ano todo. Aí na hora que eu estava precisando, faltando um dia lá. Aí eu quero o seu serviço agora. E fecharam o contrato. Gente, antes de ir para Israel, eu não tinha dólar para ir para viajar. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou comprar dólar? Aí a mulher falou, como é que é? O que eu precisava? O que eu precisava para ir para Israel? A quantidade de dólar. Eu ainda tinha que pagar a minha e da Thalita. Ainda tinha a minha e da Thalita. Olha só, eu pego o dólar para mim e para a Thalita. Aí ela falou assim, aí a pessoa falou assim, precisa arranjar $500. Aí eu, Thalita, $500, multiplica vezes 5. Entendeu? $1.000, sim, vai ser de 5 mil, 6 mil. Não tinha, não tinha. Eu falei, Deus, ó, tô cumprindo aqui, tu faz a primeira parte. Tá, me faltava um mês para a viagem, um mês, eu não tinha esse dinheiro aí. Falei, não comprei o dólar tá caro, e o dólar tá subindo. Eu falei, Deus, mas eu sei que tu pode fazer, me ajuda aí. Querido, eu honrei a Deus, eu falei, tu cumpre a promessa, colocou a palavra, e comecei a falar, janela do céu está aberta sobre mim, e comecei a falar sobre isso, a palavra, Deus vai me dar. Gente, começou a vir ideias, acontecer surgir, aí Deus me deu uma ideia lá, eu falei, cara, vou falar com o fulano. Aí fui lá falar com o fulano, gente, fechei um contrato, que foi o maior contrato até hoje da minha vida. E foi um valor que não só deu para pegar os dólares, como também sobrou para pagar minhas contas do mês e o resto do ano. Deus faz isso, que ele foi do nada, gente. Do nada. Era o mesmo cara que falava que não tinha dinheiro. Aí eu fiz essa prova, falei, Deus faz tal. E Deus me deu uma ideia, eu falei com eles e tal, o que tu acha? Não, eles fecharam. Vamos lá. Aí ainda falaram do Pix. Eu falei, pode fazer um Pix? Eu falei, claro. Aí tem desconto. Aí eu falei, pô, ótimo, foi a maior quantia que eu ganhei dinheiro até hoje. Então, querido, Deus cumpre a palavra. Trabalhe, administre e honre a Deus para ver se isso vai acontecer. Só que a questão é, você não acredita em tudo na Bíblia. Diz meu oferta? Ah, não. Aí tu não sabe porque a janela do céu está aberta sobre você. Porque a tua vida, as tuas finanças não alavancam o próximo nível. Porque você está roubando do Senhor. A oportunidade é de fazer mais na tua vida. Gente, quando eu quebrei essas crenças a respeito de dinheiro, eu comecei a prosperar, comecei a crescer. Eu falei, Deus, agora eu quero ser um homem de negócio também. Eu estava passando com Uber, até chamei para vir para a igreja, ele mora aqui no Vilagem. Aí ele, sou da Advec e tal. Aí ele falou, pô, mas. Aí eu falei da nossa igreja, passei para ele, falou até que ele está dando até uma mensagem para ele, foi domingo passado, ou foi quarto. Aí ele falou, o que tu faz? Aí eu já falei, sou pastor e empresário. Aí ele, pô, legal. Eu falei, pô, eu sou bravo. Porque, tipo assim, eu estou falando no sentido de, cara, você acreditar, você sonhar grande, porque Deus é grande. E às vezes a gente tem um Deus tão grande e a gente pensa tão pequeno. Gente, você está feliz com a tua vida? Amém, glória a Deus, mas se você pode fazer mais para a glória de Deus e você quer, gente, eu quero poder ofertar mais na igreja. Quando eu entendi isso, eu falei, Deus, eu quero ser o maior dizimista da tua casa. Deus, eu quero poder ofertar, eu quero poder pagar, estava falando com o Renato aqui, pagar um telão, comprar um espaço novo, alugar, fazer várias coisas, mas eu preciso de quê? Dinheiro. Porque eu falei, Deus, eu não preciso só esperar dos outros, eu posso fazer também, porque eu vou trabalhar, vou correr atrás, eu quero estudar na tua igreja. E Deus tem honrado, que Ele honra a tua palavra, Ele cumpre a palavra, amém, igreja? Amém. Então, gente, a gente precisa entender que a vida espiritual de muitas pessoas é totalmente estéril e vazia, porque são mesquinhas com Deus. E a desobediência dessas pessoas tem sido paga com pobreza espiritual. Aí você pode perguntar, então tem que comprar as bênçãos de Deus, querido? Não, não tem nada a ver com isso. A gente não pode comprar a bênção de Deus, querido. Entenda isso. É a sua obediência, é a sua fidelidade, é a sua confiança em Deus no cumprimento da palavra. Não tem como comprar a bênção, é você obedecer, você honrar, você falar, Deus, eu estou cumprindo a tua palavra. Amém, igreja? Amém. Então, querido, a verdadeira contribuição é um ato de fé, é deixar de contribuir, é um ato de incredulidade. Sempre que eu não contribuo, eu estou duvidando da palavra de Deus. E sempre que eu contribuo, eu estou falando, Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, eu imagino. E para terminar, gente, a gente tem que confiar que essa palavra é de Deus. Porque no momento de dízimo e oferta, tu pode parar, o diabo vai tentar te atacar, vai te fazer sono. Por quê? Ele quer que você permaneça medíocre. Ele não quer que Deus te abençoe nessa área. Porque, cara, vamos imaginar que todos que estão nessa igreja aqui
fossem milionários ou ricos, vamos supor que cada um aqui faturasse 1 milhão por ano. Será que a nossa igreja estaria com essa condição? E se todo mundo fosse fiel, será que a gente não poderia fazer muito mais coisas? Você já viu igrejas que abrem hospitais, escolas? Eu estava numa igreja lá que o pastor chegou assim e falou para os empresários lá no Recreio. Falou, pô, estou querendo abrir um centro de reabilitação. Aí o empresário chegou e falou, toma aqui, quanto precisa? 250 mil. O cara deu um cheque e falou, toma pastor. Quero estudar esse livro aqui na nossa igreja. Para a gente poder avançar no reino, para ele ser relevante. A Universal, pode falar que ela comprou um canal de televisão. Quantas novelas tu viu de Deus que converteu muita gente? Você está vendo, cara, que dinheiro não tem caráter, gente. Dinheiro não é bom ou ruim, é você que é bom ou ruim. Amém? O dinheiro não tem caráter, é você que tem caráter. Dinheiro não fala lá, eu sou um dinheiro muito mal, a nota é 100 reais, eu sou malvadão. Aí o de 10, eu sou bonzinho, fica comigo. Não é isso, cara, é você que pode fazer coisas boas e mais. Deus não tem problema com o dinheiro, Deus tem problema com o seu coração, Ele quer o seu coração. Amém, igreja? E terminando aqui, é uma questão de crer. Então fala, se você quiser, querido, receber, e esse vai ser o momento da gente dar os dízimos e ofertas, você tem que crer no seu coração e falar assim, Deus, eu desejo receber as bênçãos, que eu não serei capaz de guardar. Porque a tua palavra diz que as janelas dos céus estão abertas sobre mim, e que o Senhor vai repreender o devorador de ideias, o devorador da fé, o devorador da saúde, o devorador das oportunidades, o devorador do salário, a paz de espírito, da harmonia no lar. Deus, eu acredito que o Senhor pode fazer infinitamente mais, e eu conto com a tua bênção, porque eu acredito na palavra, porque quando eu cumpro a palavra, Deus cumpre promessas. Deus te dá provisão, proteção e progresso na sua vida como nunca antes você teve. O dinheiro não pode e nunca poderá comprar a felicidade, muito menos a alegria. Mas as bênçãos de Deus não têm preço, são maiores e melhores do que qualquer quantia financeira. Então eu entendo que eu preciso aqui é a bênção do Senhor, e eu reconheço isso na minha vida. A questão é, você reconhece na sua? Deus, não é a quantia financeira que vai mudar minha vida, é a sua bênção, é a sua presença. É isso que eu preciso, e eu não estou fazendo isso para comprar o teu favor, eu estou aqui para te honrar e glorificar, porque eu confio na tua palavra. Amém, igreja?